venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou de Deus. Ei, eu estou na graça de Deus. Eu venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou de Deus. Amigos telespectadores, que prazer tê-los aqui. Me chamo Eric Costa Dias, também conhecido como pastor amigo, pastor aqui de Boa Vista, Roraima. E nós sempre trazemos aqui para vocês uma palavra pregada aqui na nossa igreja, na sede estadual, localizada na Avenida Getúlio Vargas, 6234, no centro de Boa Vista. Hoje, em especial, vocês vão acompanhar uma mensagem trazida pelo nosso amigo, pastor Adriano Donizete, ele que esteve por aqui 18 anos, né, iniciou o trabalho aqui e hoje eu dou continuidade a esse trabalho, com muita alegria, muita honra. E recebemos a ilustre visita do pastor Adriano e de sua família aqui, no último domingo, dia 17 de dezembro. Ele trouxe uma palavra e nós vamos deixar aqui com vocês para trazer edificação, salvação, cura, milagres para você, tudo bem? E depois você pode mandar aqui para o meu WhatsApp algum comentário, um pedido de oração, e você que assiste pelo Facebook, pelo YouTube, você pode compartilhar, mandar nos seus grupos de família, e assim vamos facilitando a divulgação da palavra de Deus. Olha, desejo a vocês um ótimo culto, uma ótima mensagem, que Deus abençoe e vamos à reunião. Pessoal, deixa eu falar com vocês. Eu tenho uma mensagem muito abençoada para entregar para a igreja aqui hoje, mas antes eu tenho um testemunho que envolve o meu tempo quando estava encerrando aqui. É um milagre que Deus fez na minha vida. Porque em 2017, em abril de 2017, veio uma febre, uma gripe, uma dor na garganta e eu fiquei rouco. Fiquei rouco. Mas até nesse momento, normal ficar rouco, né? Acontece. Até o missionário, enquanto fica rouco, o pastor Jaime, todo mundo, quem usa a voz, acontece ficar rouco. E no caso, podia ser laringe, faringe, né? Esforço demais da voz, mas no caso ali foi uma gripe, doeu a garganta. E eu tinha abusado do gelado, eu tinha um costume de tomar água gelada no púlpito, mandar até colocar gelo, né? Então aí pensei, era isso. E aí fiquei rouco. Inclusive naquele mês de abril eu fui convidado para pregar em Rondônia, no Acre e em Manaus, né? Porto Velho, Rio Branco, nas sedes estaduais e na sede estadual de Manaus. Eu fui lá. Aí em Rondônia eu preguei meio rouco, mas deu. No Acre ficou mais rouco um pouco, mas eu preguei. Em Manaus foi uma luta grande mesmo, de uma rouquidão. Pensei que eu não ia conseguir pregar, mas consegui, me esforcei muito. Aí a voz praticamente acabou, e aí eu fiquei muito rouco. Aí eu voltei aqui para Boa Vista e, né, fiz de tudo que eu sabia fazer, maçã, chá de gengibre, essas coisas erradas tudo, e cada vez ficando mais rouco, e a rouquidão não parava e doía a garganta, e aí eu comecei a ter dificuldades. De domingo, eu fazia a reunião da manhã, aí à tarde já estava bem rouco, à noite quase não conseguia terminar a reunião. Aí eu comecei só a fazer a reunião de quarta-feira à noite e de domingo, de manhã, à tarde e à noite, para ver se recuperava, e não recuperava, cada vez mais rouco. E aí eu tive até um problema de queda de povo, né? Porque na época eu estava aqui na igreja com aproximadamente umas 380 pessoas aos domingos. Aí, né, tem gente que não entende que o pastor é um ser humano e que a gente passa a luta, mas a gente está buscando a Deus, crendo no milagre. E aí, umas 100 pessoas saíram da igreja.
Ele prega aí que Deus cura, mas por que não cura ele? Aí, quer dizer, foi uma luta, caiu para 280 pessoas na época, aos domingos. E cada vez mais, aí eu fui na doutora Zaida, que era aqui, não sei se ela está viva, aí ela fez um exame, né? E aí o exame constatou que eu estava com um problema sério. Eu estava com uma das... nós temos 2 cordas vocais, mas é pregas vocais, né? Uma já estava querendo ficar paralisada e tinha um pólipo. E aí, ela falou, olha, isso aqui é caso de cirurgia, mas nós vamos tentar fazer com a fono, uma fisioterapia, 10 sessões. Se não resolver, aí vai ter que ser cirurgia. Né? Então, eu fiz o exame, queria até que colocasse o exame aí das pregas vocais. Olha para você ver como é que estavam as pregas vocais do pastor. Aí. Olha, essa é as minhas pregas vocais. É esquisito, né, pessoal? Mas você também tem. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, esses caroços ali, ó. Ó, uma bola enorme. Então, tá vendo, ó? Olha lá. Aí então eu fui para a fono, fiz as 10 fisioterapias, não falava nada para a igreja, né? E aí, voltei lá, fiz o exame, piorou. Aí que estava mais parada e apareceu 2, um de um lado e outro do outro. Aí ela falou, é caso de cirurgia. Aí, e foi tanto se agravando, que no dia 31 de outubro de 2017 eu marquei uma reunião, era dia do Halloween, uma reunião, era uma quinta-feira. Quando eu subi aqui eu não saía nem voz, aí eu já passei para o Alcindo. Na hora eu passei o microfone e fui para o escritório chorar, que não saía voz. Eu falei, Jesus, estou acabado, o que vai ser de mim? Porque o pastor, a ferramenta de trabalho do pastor é a voz. Sem a voz, o que eu sou? E aí, né, tinha também o Davi Soares que veio aqui. Aí ele viu, nossa, você está muito rouco. Acho que ele veio em outubro. E aí teve a última reunião, foi até lá no Rio de Janeiro com o missionário. Aí o missionário conversando, nossa, você está muito rouco. Aí eu contei toda a história para ele. Aí ele me deu umas dicas para ver se melhorava. Mas não melhorou. Aí teve uma irmã da igreja, que era professora, que está em Brasília, Ana Sá. Ela falou, pastor, toma uma beta 30, que aí vai resolver. Aí eu tomei 3 beta 30. Foi isso que eu consegui fazer as reuniões de dezembro. Até a voz me deu uma melhorada por causa da injeção. Mas eu não ia poder ficar tomando essa injeção, porque era corticoide, como é que vai tomar pro resto da vida? Aí veio a troca, e aí eu fui para São Paulo. E chegando lá em São Paulo, até não entendi, mas depois ainda não entendi completamente, mas a gente vai entendendo. Que aí eu fiquei parado lá na sede, o missionário não me chamava para falar nada, o pastor Jaime não me chamava para nada. O único líder estadual que não foi para nenhuma igreja, não assumiu na igreja, falei, ué, o que eu fiz? O que será? Que eu taquei pé na cruz? Né? Eu fiz um trabalho bom lá em Roraima, não escandalizei o evangelho, né? Ele defendia o evangelho, a igreja e tudo mais, e aí eu fiquei lá. Aí depois em março voltei, fiz o aniversário da Ana Mel, da Nicole e Sara, aí eu voltei de novo para lá, mas Deus sabe de tudo. Olha aí, foi em abril que aconteceu isso. Em abril teve o último show da fé ao vivo com o missionário R.R. Soares. E a cada 10 mil ligações, ele entregava um cálice com água, ungido, abençoado, orava, e a gente bebia. E eu bebia os 5 cálices, crendo que eu estava sendo curado ali. Eu criei no meu coração. A Bíblia diz, cri, por isso falei. Eu falei, eu creio que hoje eu estou sendo curado. E aí tomei, mas quando acabei de tomar o cálice, continuou a voz do mesmo jeito, mas eu criei no meu coração. Criei.
Aí senti durante os dias pequena melhora. Olha para você ver como é que eu estava. Eu gravei isso aqui. Esse aqui é só um registro. Pra você ver, eu fiz como um registro para depois dar esse testemunho que eu estou dando aqui. Eu falei, não, eu creio que Jesus vai me curar. Porque era praticamente invalidez, era praticamente aposentadoria. E a doutora falou, olha, você nunca mais vai ser o mesmo. Mas seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O Senhor faz o sábio voltar atrás. Porque ela disse, você nunca mais vai ser o mesmo, você não vai mais poder orar. A sua oração vai ser assim, Deus abençoa esse povo. Só isso. Falei, meu Deus, na Igreja da Graça fazer só isso, o povo não aceita. E aí, e você cantar, você não vai poder cantar. Pregar, você vai pegar só pouco, uns 15 minutos, bem, e tem que ser bem suave. Falei, então eu tinha que ir para a presbiteriana, porque na graça não ia dar certo. Olha para você ver como é que estava a minha voz, para você ver, em 2017. Alô, irmãos, tudo bem? Boa noite. Olha, a palavra de Deus diz que pelas feridas de Jesus nós somos sarados. Eu estou sarado pelas feridas de Jesus. Toda essa ferramenta do diabo preparada contra mim não prosperará. Eu estou gravando essa mensagem que é para ver o antes e o depois, porque eu creio que até domingo agora, na Santa Ceia, eu determino, em nome de Jesus, que a minha voz vai estar perfeita, que não vai ter mais nenhuma rouquidão, em nome de Jesus. Eu até me emociono porque você vê que eu tinha que regalar os olhos, forçando para falar. E teve hora que parecia que eu não ia conseguir terminar a gravação. Então, meu irmão, aí eu participei. Aí em junho, eu voltei para cá, que aí o pastor já me falou para onde eu ia, para Pirassununga. Aí eu voltei para... Na verdade, ele falou que eu ia para Venezuela. Depois, na hora, mudou tudo e andou para Pirassununga. Aí eu voltei para cá e... Aí eu falei, eu vou lá fazer a operação. Era R$10.000 a cirurgia. Eu vou lá fazer essa cirurgia. Aí eu fui... A Zaida indicou o melhor especialista aqui em Roraima disso, eu fui lá. Aí falou assim, ó, tá bom, antes da gente fazer a cirurgia, deixa eu fazer um exame. Aí ele meteu a câmera lá dentro da garganta de novo, puxa a língua que não é brincadeira. Falou, olha, tá tudo aqui, os exames, tudo aqui realmente, você teve isso, mas eu não sei o que aconteceu, você não tem mais nada. E quando eu ouvi isso, é como se Jesus tivesse falado, filho, a tua fé te salvou. Aí a voz voltou. E aí foi melhorando, melhorando. Cheguei em Pirassununga, fiquei lá mais de 4 anos, agora estou em São Paulo mais de quase um ano. E minha irmã, meu irmão, abro todas as reuniões praticamente, porque lá o grupo de louvor só funciona, em Pirassununga só era de domingo, porque o pessoal trabalha durante a semana, então era só domingo, em Pirassununga e em São Paulo. Durante a semana, meia hora, eu virei cantor. Eu abro reunião de manhã, tarde à noite. Melhorei que não é brincadeira para cantar, abro reunião, prego, oro, falo que não é brincadeira, igual eu estou falando aqui que não é brincadeira, e falo, e converso, e oro, e a voz perfeita, poderosa, como eu estou aqui em nome de Jesus. Esse é o Deus que eu creio, mas eu busquei o Senhor. Você, meu irmão, tem que buscar o Senhor. Aí, ó, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Amém, Jesus? Aí, versículo seguinte: aquele que leva a preciosa semente. Meu irmão, a semente é a palavra de Deus que você vai semeando ela com a sua oração, com as suas lágrimas, com o seu choro, com o seu clamor, andando e chorando. Você não pode parar de caminhar. Eu não pude parar de caminhar. Eu tinha que caminhar. Amém? Você tem que continuar caminhando, andando para frente e para o alto. Você tem que continuar indo ao encontro do seu Deus, mesmo chorando, porque você não está entendendo por que está acontecendo isso comigo, por que eu estou passando isso. Deus que sabe. E aí ele continua, volta no começo do 6. Aquele que leva a preciosa semente andando
e chorando, voltará. Vai voltar. E eu voltei aqui para dizer para vocês que eu fui curado. Sem dúvida, com alegria. Estou alegre aqui hoje. Trazendo consigo os seus molhos, os meus testemunhos, as minhas bênçãos. Amém? Muitos falaram, ele está acabado. Não está, Deus está comigo. O demônio, o capeta pensou, nós vencemos. Venceu nada. Maior é aquele que habita em mim do que aquele que habita nesse mundo. Toda a ferramenta do diabo preparada contra mim não prospera. Como eu disse naquele vídeo, não prosperou. Olha o que mais. Aí no versículo de número, que até o pastor Jaime citou no casamento do meu irmão, que até ele orou pela Ana Mel, aniversário, foi no dia do aniversário da Ana Mel, foi agora dia 20 de novembro, o meu irmão casando, aí o pastor Jaime foi lá fazer o casamento dele, com a pastora Denise, né? Ele é o regional lá de Sapopemba, aí fez a oração também pela Ana Mel, tá até acho que colocou, né, no Face. Aí diz aqui, olha o versículo que ele citou, diz assim, vamos começar no versículo 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Diga amém. Meu irmão, grandes coisas Deus vai fazer. Então, eu não sei qual é o seu problema. Talvez você chegou aqui hoje muito enfermo. Chegou aqui hoje com doenças incuráveis. Chegou aqui hoje sofrendo. Eu quero orar agora pela sua saúde, pela sua cura. E eu vou fazer o mesmo. Porque com a consolação que eu fui consolado, está lá em Coríntios, consolai. A Bíblia diz, consolai o meu povo. Eu quero consolar você agora. Registra que Jesus curou todos os doentes, para que se confirmasse o que o profeta Isaías disse, que pelas suas pisaduras nós fomos curados. E aqui ele diz, levando ele mesmo, Jesus, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Dá uma paradinha aqui, isso é muito forte. Meu irmão, Jesus já levou todos os nossos pecados, todos, lá naquela cruz. Meu irmão, Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, para que você, morto por pecado, pudesse viver para a justiça. Você pode viver para a justiça agora. Nada mais te separa do amor de Deus. Em Jesus, Deus te reconciliou com Ele. Você foi reconciliado. Amém? Então Ele levou todos os seus pecados. Mas pastor, de vez em quando eu peco. Não deveria, mas se você pecou, primeira carta de João 1:8 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Diga amém. Também não posso deixar de registrar só uma abertura, porque senão depois eu esqueço. Eu sou meio esquecido. A minha sogra está aqui. Mas depois, senão, eu não entro mais na casa dela lá. Também está a Naná, né, que é a Geisiane, né? Conheço a Geisiane, ela era da escolinha, arteira, que não é brincadeira. Mas está aí hoje, uma mulher casada com filho, a filha dela está por aí. Bom, então, pudéssemos viver para justiça. Você pode viver para a justiça. Você pode se levantar e falar, diabo, acabou. O pecado não tem mais domínio sobre mim. Você não pode mais me dominar. Jesus já levou meus pecados, eu estou morto por pecado. E agora vivo
morto para o pecado, eu me considero morto para o pecado. Isso está lá em Romanos capítulo 6. Considerai morto para o pecado e vivos para Deus. Porque Jesus já levou nossos pecados, mas Ele levou também nossas doenças e enfermidades. Continua, olha, e pelas suas feridas, pisaduras, fostes sarados. Você já foi curado pelas feridas de Jesus. Deus olha lá do céu para nós e nos vê perdoados pelo sangue de Jesus, redimidos pelo sangue de Jesus. Ele já nos vê sarado dos nossos pecados, nossas doenças. Pelas feridas de Jesus, você foi sarado dos pecados, das doenças, de todo o mal. Deus olha, Ele já te vê você curado. Você tem que crer e se ver curado pelas feridas de Jesus. Mesmo que você está sentindo dor, mesmo que olhando assim você está mal, né, o que você está ouvindo, você viu o vídeo que eu gravei, quando eu ouvi a minha voz, o natural dizia: você está doente, você está mal, você está acabado. O exame acabou. Meu irmão, pelas feridas de Jesus, você foi curado. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Ele cravou na cruz tudo que era contrário a nós em suas ordenanças. Ele, na hora que você ouviu o Evangelho, aceitou Jesus, creu, Ele te tirou do poder das trevas e te transportou para o reino de Jesus. Agora você é de Jesus. Diga: eu sou de Jesus. Diga: eu sou livre. Cristo me libertou. Eu fui curado. Jesus já levou minhas doenças e enfermidades. Eu sou de Deus. Jesus já levou meus pecados. Então você não tem mais que ficar gemendo, sofrendo. Nós vamos orar agora, meu irmão. Nós vamos invocar aqui o nome de Jesus. Nós vamos determinar a sua cura. E quando você, meu irmão, acabar a oração, faça o que você não estava podendo fazer. Não tenha dúvida, não tenha medo, creia. Se você não podia levantar os braços, vai levantar. Não podia mexer as pernas, vai mexer. Não podia se dobrar, vai se dobrar. Não podia, o que você não podia fazer, você faça. Porque o Senhor é a tua força. É uma mensagem conhecida, irmão, mas a revelação, Deus sempre dá coisa nova. Eu tenho que dar essa mensagem para vocês, vou resumir ela bem. Eu dei essa mensagem lá na Vila Ré. Na hora que eu vinha orando, pregando várias mensagens, meditando, preparando. Na hora que eu preguei essa, eu falei: é essa que eu tenho que dar na sede. E é essa que eu vou dar para vocês. Marcos 5. Versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado. Eu vou ler aqui, porque aqui eu estou com a revista atualizada, e até essa daqui é melhor. Volta aí só um pouquinho. Vou ler aqui, usando essa aqui, que essa aqui é a revista corrigida, né? Só para não dar diferença, você fala: mas está diferente. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Na revista atualizada, seja salva e viva. Mas sare e viva. Voltando aí, sare e viva. E Jesus aceitou e foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Então, presta atenção aqui, irmãos. Tem hora que a gente tem que descer do pedestal. Tem horas que a gente tem que deixar o orgulho de lado.
Tem hora que a gente tem que deixar a vaidade, o status, que a gente vai deixando essas coisas entrar na nossa vida e isso impede a bênção de Deus. O Jairo era um dos principais da sinagoga. Homem rico. Ele era rico, estudado. Naquela época, acho que mais de 95% das pessoas não sabia ler, ele sabia ler, escrever, estudado. Era um dos principais, ou ele era, vamos dizer assim, um fariseu, um escriba, um saduceu. Ele era um dos principais da sinagoga, respeitadíssimo, conhecidíssimo naquela comarca, naquela região, naquela cidade. E com certeza ele deve ter mandado alguém investigar Jesus. Porque você pensa, porque Jesus era Jesus, ele foi aceito? Não. Meu irmão, os fariseus tinham inveja, ódio de Jesus. Chamavam Jesus de falso profeta, de picareta, de charlatão, de curandeiro, até de que expulsava demônio pelos príncipes dos demônios. Os poderosos não aceitavam Jesus, tinham medo de Jesus. Só para você ter uma ideia. Mas o Jairo deve ter mandado alguém investigar. E aí as pessoas vinham, e aí, o que ele pregou? Ele pregou isso. Nossa, que pregação muito boa. E não tem nada de errado. Ele prega direitinho, é um mestre. Aí mandava outros. Olha, e além disso, ele curou doentes, expulsou demônio, e fez isso, e fez aquilo. O Jairo, como Nicodemos, deve ter falado, ninguém faz isso se Deus não for com ele. Como é que eu sei quando um homem ele é de Deus? Porque Deus opera milagres, curas. Como é que você sabe que se eu sou de Deus? Olha o tanto de gente curada aqui. Isso mostra que eu sou de Deus, irmão. Você está entendendo? Quantas pessoas o pastor Eric orou aí de Jesus não curou? Isso mostra que ele é. O missionário está numa fase, meu irmão, que a gente pensa, olhando assim, os caras, esse pessoal do mundo fica doido, porque ele fala assim, larga essa muleta, sai andando, e o pessoal sai andando, levanta dessa cadeira aí agora. E, meu irmão, eu fiquei esses tantos anos que eu estou lá, todo dia a gente vê paralítico andando, parece que ficou normal. Gente deixando muleta. Isso mostra, ninguém faz isso se Deus não for com ele. Amém, Jesus? Essa igreja é de Deus por causa dos milagres e cura que Deus opera. Ninguém faz isso se Deus não for com ele. Nicodemos que disse isso. E o Jairo deve ter pensado isso. Mas a posição social, Ele não queria sofrer pressão, que alguém ia falar, olha, como é que você está, o que é? Fez a tua cabeça, lavagem cerebral, agora você virou um Jesus aí, de Nazaré, está do lado de Jesus? Então, meu irmão, ele queria ficar confortável. Mas aí a filha dele, de 12 anos, ficou doente. 12 anos. Com certeza. Nada contra os médicos. Eu não sei se tem médico aqui, enfermeiro. Tem algum enfermeiro aqui? Alguém que é da saúde, da área da saúde aqui? Então tá bom, então temos que orar para esse povo se converter mesmo, meu irmão. Então, meu irmão, ele pagou os melhores médicos, ele tinha dinheiro. Chamou os melhores médicos da região. Só que o Jairo era um homem inteligente, irmão. E ele percebeu que os remédios não estavam funcionando. Que os médicos estavam só enrolando já, não tinha mais o que fazer. Que ele estava perdendo a sua filha. Aí ele lembrou de Jesus. E eu imagino a luta interior que ele teve. A filha piorando, eu vou ter que ir até Jesus. Porque lá dentro do coração dele, ele sabia que Jesus era vindo de Deus. E aí ele deixou
o preconceito de lado, o orgulho de lado, a vaidade de lado, e ele foi ter com Jesus, diga amém. E quando ele foi ter com Jesus, olha que lindo, irmãos, isso mexeu muito forte comigo, e você vai ver por quê, porque eu vou te mostrar um versículo, e diz aqui, ó, e eis que chegou a ele, versículo 22, um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, como Jó falou também, mas agora eu o vejo. Vendo Jesus, você tem que ver Jesus. Amém? Eu nunca vi Jesus em carne e osso. Ele nunca apareceu para mim em carne e osso. Eu vi ele uma vez no sonho, mas ele apareceu em forma do missionário R. Soares, me dando bronca. Eu já contei muito isso aqui, que foi quando eu fui dar um de rebelde lá em Normandia, com um carro alugado. E Deus falou, não vai. E eu temei e fui com o irmão e quase que nós morremos. Estourou o pneu naquela estrada de Pissarra lá, meu irmão. E ali foi um milagre também de Deus, porque o carro não capotou, o carro deslizou de lado. Eu nunca vi um carro sair de lado, deslizando e descer o barranco e não capotar. Mas não era para eu ir aquele dia. Eu tinha alugado o carro, mas dava tudo errado, né? Eu tive que trocar o carro 3 vezes. Falei, tem alguma coisa errada aqui, mas aí era Deus falando, não vai. Porque não tem nada de errado alugar carro, ainda mais esse interiorzão aqui para você ir para trás. Mas, meu irmão, aí Jesus me apareceu num sonho. Aí sim, ele apareceu no sonho. E ele falou, olha, esse irmão aí, ele tem demônios com ele. E você foi rebelde. Se você for rebelde, eu não vou mais te salvar, não. Falei, e eu sentado ali no chão, e era um missionário, mas eu sabia que não era missionário, era Jesus. Aí eu tinha acabado de tirar a carta, falei, irmão, você não vai dirigir mais não. Jesus apareceu para mim e falou que você está cheio de demônio. Falei para ele. E agora é eu que vou dirigir. Eu vim me arrastando, mas nós chegamos aqui. Amém, Jesus? Não desobedeça o Senhor. Amém? Bom, e aí, meu irmão, e aconteceu então que o Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus. Isso mexeu muito comigo, sabe por quê? Porque um judeu verdadeiro não se prostra diante de ninguém. Você lembra lá do Mardoqueu, da Esther? Qual era a raiva lá daquele que queria a cabeça dele? Agora fugiu o nome, pastor. Toda vez eu esqueço o nome daquele homem. Ixi, dos 2 pastores tá aí. Amã. O pessoal está melhor que nós, hein? Eu sou ruim de nome. Aí o Amã. Agora eu estou feliz, que não é só mais eu, não. O pastor também estamos juntos. Então, o Amã queria a cabeça, mas porque ele não se prostrava diante dele. O judeu verdadeiro não se dobra, a não ser diante de um rei, porque é uma questão de obediência à palavra de Deus, que o rei tem que se dobrar. Amém? E ele se prostrou aos pés de Jesus. Meu irmão, eu acho que teve uns que rasgaram até as vestes lá. Uns que arrepiaram o cabelo. Não é o Jairo? Meu Deus, o homem pirou. O homem virou a casaca, o homem se desviou, caiu no pecado. Ele está prostrado aos pés de Jesus. Porque eles entendem que você só pode se prostrar diante de Deus. Mas Jairo estava reconhecendo ali, diante de todo mundo, diante dos olhos de todo mundo, que Jesus é Deus. E por que eu posso falar isso? Salmo 95, esse versículo aqui, o missionário pregou umas 2 semanas atrás, pregou o Salmo 95 do versículo 1 até, mas foi uma mensagem que o líder regional mandou, e na hora que eu vi esse versículo, até hoje eu não sei nem o que ele explicou desse versículo, mas o versículo saltou nos meus olhos.
Versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Versículo 7. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povos do seu pasto, ovelhas da sua mão. Aí tá bom. Depois aí, isso aí é outra parte, aí é outra igreja que eu vou continuar isso aí. Mas, meu irmão, quando eu li a palavra, o pastor, o líder mandou essa palavra, mas é como se Deus falar, eu sempre faço isso. Toda vez que eu vou orar, eu dobro os meus joelhos diante do Senhor que me criou. E está na Bíblia que é desse jeito que tem que ser feito. Amém? É assim. Lá em Pirassununga, meu irmão, eu tive que orar tanto naquele lugar lá, porque tem uma poltrona lá que tem a marca da minha cabeça, de tanto que eu orei. Ficou lá a marca da cabeça lá. Meu irmão, o Senhor, você, olha aí, volta aí no versículo, não, no Salmo 95, versículo 6, é muito forte, olha aí. Você tem que aprender a adorar a Deus. Primeira coisa, Salmo 90. Ó, vinde e adoremos. Adore ao Senhor por tudo que Ele já fez por você e que está escrito na palavra dEle. Você tem que começar a adorar o Senhor. Senhor, eu te adoro, porque o Senhor me tirou das trevas para a luz, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me curou pelas feridas de Jesus, porque antes até mesmo de você determinar, de mandar o mal embora, adore ao Senhor. Meu irmão, vinde e adoremos, adore ao Senhor por tudo que Ele fez por você, que Ele está fazendo e que Ele vai fazer. Se proste diante dEle. Quer dizer, deixe, meu irmão, se proste, renuncie a você mesmo e ajoelhemos. Olha aí, continua aqui, ajoelhemos-nos, aprenda a bater o joelho no chão, meu irmão. Reverendo João Batista, né, pastor Eric? Ele fala, né? Tem que ter calo no joelho. Ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos... Você não é fruto do acaso, não. Foi o Senhor que te criou. Você é do Senhor. E agora você já aceitou Ele como teu Salvador, como Senhor. Ele é teu Pai, teu Deus. Ele é tudo para você. Ele te criou. Você é o... Meu irmão, como diz aí, ó, continuando. Versículo 7. Porque Ele é o nosso Deus. Ele é o teu Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele é o teu Deus. E nós, povo do seu pasto. Ele cuida de você. Ele é o pastor que te leva às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Amém? Quando Davi falou isso, porque naquela época era tudo que o povo precisava. Um pedaço de terra, pasto, para as ovelhas, para o gado, um lugar para plantar, água, era isso. E não ter guerra, ter paz. Ovelhas da sua mão. Diga amém. Você está na mão do Senhor. O Senhor cuida de você. Diga graças a Deus. E aí, meu irmão, volta lá. Olha para você ver. Então, quando o Jairo faz isso, ele está reconhecendo o Salmo, está se cumprindo o Salmo 95, coloca lá de novo Marcos 5, né? Então, ele se cumpriu tudo isso aqui. E aí, meu irmão, ele rogou, Marcos 5, versículo 23 agora. E rogava-lhe muito. Meu irmão, você tem que aprender o que é rogar, é suplicar, é clamar, é você chorar. Rogava-lhe muito. Senhor, coloca as tuas mãos. Coloca as tuas mãos sobre a minha filha que está moribunda, está à morte.
para que ela seja salva e viva, sare e viva. Diga amém. Você lembra do Alcindo que cantava, né? Das mãos santas, né? Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Inclusive eu quero fazer uma visita para o Alcindo. Não sei porque no meu coração não esqueço nenhum dia desse homem. Esses dias. Eu vou lá visitá-lo. Irmãos, então, você tem que rogar, Jesus, coloca tuas santas mãos sobre a minha vida para que eu seja salvo e viva. Coloca sobre o meu filho, sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre a minha casa. Peça para Ele, rogue, clame, suplique, porque Jesus não mudou. Jesus na hora, olha aí, quando Ele dizendo, continua, minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha mãos para que sare e viva. E foi com ele. E foi com ele, seguiu o grande multidão. Por que que Jesus não vai atender você, querido? Querida, por quê? Eu até mostrei para o pastor aqui um livro que eu estou lendo, que eu indico para todo mundo. Eu li 2 livros antes de vir aqui, um do T.L. Osborne e outros livros também, outras mensagens, tudo, mas esses 2 livros que mais me chamam a atenção, e um que eu estou lendo. Será que tem como mostrar para ele, pastor? Para ele? É um Jesus que cura, ele cura a alma. Hoje tem muita gente doente no coração, com depressão, meu irmão, com ansiedade, com medo, com coração partido, doente na mente, doente no corpo, doente até na fé. Lá em Romanos fala que alguns estão doentes na fé, mas o Senhor Jesus, Ele é o Jesus que cura. Eu comprei esse livro aqui, ó, lá no Shopping do Povo, Jesus, aquele que cura, porque o T.L. Osborne, Kenneth Hagin fala muito dele, né, que é o E.W. Kenyon. Eu fiquei maravilhado com a pregação dele, uma pregação diferente, que tira tudo, parece que a culpa é da gente. Não, ele mostra por que Jesus não vai curar você. Se você é um filho dele, ele tem prazer de curar você. Se ele cura até quem não é filho dele, que vai depois de curado. Lembra dos 10 leprosos? Ele curou os 10, só um voltou para agradecer e seguir Jesus, não foi? Os outros 9, talvez um dos outros 9 falou: rapaz, olha, eu estou curado. Rapaz, faz tempo que eu não pego uma mulher, agora eu vou pegar uma mulher. Já foi até pecar. O outro, rapaz, eu vou ganhar dinheiro, talvez avareza, e outras coisas mais. Meu irmão, só um voltou para contar, para seguir Jesus. Diga amém. Meu irmão, por que que Jesus não vai curar você que é um filho? O pão é dos filhos. Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aqueles que adoram vários deuses, que vivem no pecado, vivem mesmo que não tem consciência, que faz as coisas achando que não tem nada a ver, que não tem nada de errado. Meu irmão, o pão é dos filhos. O pão é Jesus, é a palavra, é a cura, é a prosperidade, é a salvação. O pão é para vocês. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje tem pão para vocês, bênção para nós. Amanhã você pode pedir mais, que Ele dá mais. Mude. E terminando aqui, Jesus foi, aí aconteceu algo muito forte, que eu só vou ler e fazer um breve comentário, porque não é a pregação de hoje, que é a cura de uma mulher, que ele conhecia, o Jairo. Hoje vocês me conhecem, vocês ouviram o testemunho, por isso que eu dei um testemunho meu aqui também, que o testemunho ajuda a fé das pessoas. Quer ver? Vamos lá. E grande multidão o seguia. Vamos continuar aqui, eu vou continuar aqui para pegar nessa corrigida. Continuando, e foi com ele, e seguiu uma grande multidão, aquele que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, nada contra os médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás,
entre a multidão e o tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz ser curada deste teu mal. Então o Jairo, Jesus atendeu o Jairo, ele foi. E aí aconteceu esse milagre. Uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia, que era daquele lugar. Rica, não sei se foi herança dos pais, ou o marido morreu, viúva, rica, mas ela gastou tudo que ela tinha, perdeu tudo com muitos médicos. E não melhorou. Então, ela ouvindo falar de Jesus, olha a importância de vocês, povo de Deus, falar de Jesus. Essa igreja, meu irmão, não vai caber de gente quando o povo da igreja começar a falar de Jesus. Hoje, pastor Érico, muitas das nossas igrejas talvez está precisando, está faltando, ter lugar vazio, porque o nosso povo não está mais falando de Jesus. Porque quem gera ovelha é as ovelhas. O pessoal parou de falar de Jesus, parece que não fala mais. Tem que falar de Jesus, meu irmão, que Jesus salva, cura, liberta, perdoa, leva a pessoa, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Diga amém, Jesus. Tem que falar de Jesus. Fale de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E se você ganhar uma alma para Jesus, há uma festa no céu. E se você fizer isso, aquele que ganha alma sábio meu irmão, o Pai que está no céu vai ficar muito feliz com você. Tudo que você pedir vai ser feito, porque você tem que dar fruto. Cada obreiro aqui era para ter trazido, meu irmão, umas 10, 20 pessoas toda semana para a igreja. Fazer arrastão. Nós temos que começar a fazer a obra de Deus. Diga amém. Ela ouviu falar de Jesus, alguém falou para ela. Concorda, sim ou não? Se não tivessem falado, ela ia ficar doente e morrer com aquela doença. Aí ela encheu de fé, ela começou a dizer: se eu tocar nele eu vou ser curada. Se levantou, porque fé sem obra é morte. Foi, e meu irmão, chegou lá dificuldade para tudo que é lado, mas a quem tem fé vence as dificuldades. Ela foi, tocou na orla do vestido e Jesus a curou. Ela sentiu curada, e Jesus sentiu que poder saiu dele, e ele parou, e ela ficou impressionada com aquilo, porque ela pensou que ninguém ia descobrir. Mas não tem nada oculto que não venha a ser revelado diante do Senhor. Diga amém. Ela tocou, Jesus parou. Quem me tocou? O Pedro disse: mas Senhor, todo mundo te aperta, te oprime, te toca. Mas eu senti que saiu virtude de mim. Quem me tocou? E ela, meu irmão, vendo que ele é Deus, que não tinha como se esconder, tremendo. Ela falou: ai, acho que eu vou agora vou ser punida, eu vou ser castigado, eu vou morrer, vou ser amaldiçoado. Não, ela tremendo, contou toda a verdade. E aí Jesus só falou para ela: filha, a tua fé te salvou. Fica em paz, vai em paz. Você me glorificou agora. Porque esse homem aqui precisava ouvir esse testemunho. Porque o Jairo estava ali, quando ele ouviu isso, ele falou: eu conheço essa mulher, é verdade tudo que ela está dizendo. Porque realmente ela estava doente. E ela tocou e foi curada. Diga amém. E tudo é plano de Deus, meu irmão. Porque em seguida, olha, Jesus acabou de falar isso. Olha o que aconteceu. Estando ele ainda falando,
chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre. E Jesus agora é para os pastores. Todos nós pastores, você tem que estar ligado com Deus na obra de Deus, irmão. Você tem que estar ligado em tudo. A gente está ouvindo uma pessoa e prestando atenção em outra. Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Quem é pastor tem que estar em espírito, tem que estar ligado com Deus. Você tem que estar prestando atenção no que está acontecendo. Amém, Jesus? Porque o diabo está trabalhando, está usando alguém. Trouxe um camarada com a má notícia. Não adianta mais você incomodar o mestre, né? A sua filha está morta. E pode ter certeza, meu irmão, todo mundo que estava ali, quando as pessoas têm mais facilidade de ouvir e aceitar e acreditar na má notícia do que na boa notícia. Muitos ali, talvez ouvindo aquilo, aí, está vendo? O que adiantou Jairo se dobrar diante de Jesus? Ele pensou que Jesus é Deus? Olha aí, ó o castigo aí, ó. A filha morreu. Porque o ser humano julga muito o outro. As pessoas julgam muito, irmão. Condenam, tacam pedra. Jesus disse: não temas, crê somente. O que Deus mandou dizer para toda a igreja, do pastor, para os obreiros, para os membros aqui de Roraima: não temas, não tenha medo. Crê somente. Creia na palavra de Deus, creia em Jesus Cristo. Essa obra, creia no Espírito Santo. Deus está no controle de tudo. Deus está abençoando. Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém seguisse, a não ser Pedro, que Pedro, Tiago e João, eles eram de fé mesmo, e o irmão de Tiago. E tendo chegado à casa principal da sinagoga, viu alvoroços que choravam muito e planteavam, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Ô, pastor, de novo, você tem que sentir como é que está as pessoas espiritualmente. Joga o verde para colher maduro. E riam-se dele. Risada da incredulidade. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, que é o que não podia faltar, o pai e a mãe, e o Pedro, Tiago e João, e tomou, estava o pai da menina, eles estavam, volta um pouquinho só, tomou o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe. Aqui, Jesus determinou. Você tem que determinar a sua bênção, irmão. Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio. Seja firme e o milagre vai acontecer. A luz vai brilhar. Diga amém. Jesus diz: tudo que você pedir, determinar. Quer determinar? É dar uma ordem, é exigir, é mandar, é repreender o mal. Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se, ficaram assombrados, né? Maravilhados, espantados, com um grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse-lhe que dessem de comer. E partindo dali chegou à sua terra. Mas tá bom. E disse que para ninguém, e falou: olha, não conta para ninguém. Eu acho que Jesus usou uma estratégia, irmão, porque você sabe que o ser humano, acho que nós temos que mudar, pastor Hélio. O ser humano, ele não sabe guardar segredo. Não conte segredo para os outros, irmão. Você chega: ô irmão Adriano, eu tenho um segredo para contar para você, mas não conta para ninguém. Pode confiar. Aí conta para ele. Ele já chega e conta para a irmã Sheila. Irmã Sheila, eu vou falar isso, mas você não conta para ninguém, não. Aí a irmã Sheila já vai e fala aí para outros. Mas você não conta para ninguém, daqui a pouco todo mundo está sabendo. Então, pastor, é que nós temos que começar a falar para o povo assim, não é para contar, não conte o que aconteceu aqui hoje. Pessoas foram curadas. Não conte que não foi, não pode, é segredo, não conta que foi curado gente aqui hoje, não. Não conta que o pastor está aqui, não. Não conta,
Porque aí o povo vai contar. O ser humano gosta de contar o que não é para contar. Então, meu irmão, não conte nada não, tá? Amém, Jesus? Não conta as bênçãos que aconteceu aqui hoje não, tá bom? Jesus, eu acho que ele era um estrategista. Ele falava isso porque ele sabia que o povo ia soltar a língua mesmo. E aí a fama dele crescia mais ainda. Diga amém. Então, meu irmão, Deus falou com você. Vinde e adoremos ao Senhor. Nos ajoelhemos, nos prostremos, nos ajoelhemos diante dele, porque ele nos criou. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo do seu pasto, ovelhas da sua mão. E eu quero agora fazer uma adoração com você agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero ungir todo mundo agora com o óleo da riqueza e nós vamos adorar a Deus. Minha esposa vai trazer aqui o óleo da riqueza. A mulher mais linda da face da terra. Não falta arroz lá em casa, mas eu não estou mais comendo arroz. Até ela também, né? Tudo mudando, né? Regime, meu irmão. Missionário, pastor Jaime, tudo é no regime, nós tudo no regime lá. Pessoal, eu vou ungir todo mundo com óleo da riqueza. Ô Rubi, coloca aí, ó, Provérbios. É baseado em duas passagens que eu vou fazer essa unção. Tudo que a gente faz é sobre a palavra de Deus, meu irmão, porque sem a palavra não é nada. Provérbios 8:18. Isso aqui tocou muito forte o meu coração. Riquezas e honra estão comigo. Riquezas duráveis e justiça. Veja que está no plural. Riquezas. Porque não é só riqueza material, de dinheiro. Riqueza intelectual, riqueza emocional, riqueza espiritual principalmente. Riqueza, a sua família é a maior riqueza que você tem. A sua mulher, a Bíblia diz que a mulher é virtuosa, o seu valor excede rubi. Quem está com a sua esposa aí, dá uma olhada para ela aí, fala para ela aí, e aí meu rubizão, mas não é o rubi feio ali não, meu rubi mesmo de pedra preciosa. Amém? Rubi, meu irmão. Os filhos são herança do Senhor. Você está cuidando da riqueza de Deus. Diga amém. E aí nós vamos orar, adorar a Deus. E Deus vai abençoar a sua vida poderosamente. Para você ver como, olha, quanto tempo que eu estou pregando aqui, a voz está boa ou não está? Está me ouvindo bem? Eu sou um milagre de Deus. E eu estou aqui, porque eu creio em milagres. Nosso Deus, nós nos ajoelhamos agora, nos prostramos diante do Senhor que nos criou, que nos fez, que nos conheceu no ventre da nossa mãe, que nos conheceu ainda quando nós éramos uma massa informe. Oh, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. O meu coração arde, Senhor, nesse momento. Oh, as lágrimas vêm aos meus olhos agora, porque o Senhor é lindo. Porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, a rocha da nossa salvação. Foi o Senhor que nos fez, nos tirou das trevas para a tua maravilhosa luz, e nós te adoramos, te agradecemos, porque o Senhor nos escolheu, nos chamou por tua virtude, glória e virtude, nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de Jesus. Nós te adoramos porque o Senhor enviou o teu Filho amado Jesus, que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, que nos deu vida e vida com abundância, que Ele mesmo levou sobre si os nossos pecados no madeiro, para que mortos para o pecado pudéssemos viver para a justiça. E pela tua ferida nós fomos sarados. Oh Deus maravilhoso, oh Deus tremendo, nós te adoramos. Nós te adoramos, porque o Senhor
é o Deus Todo-Poderoso, Deus da nossa salvação, Deus da nossa vida. Ao Senhor pertence a saída para escapar da morte, e nos dê a saída que nós estamos precisando. Vem, Deus, todos aqui receberam essa unção com o óleo da riqueza, ó Pai, e a unção despedaça o jugo, que seja quebrado todo jugo, toda maldição, todo mal, toda obra do diabo seja desfeita na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Que esse povo seja livre, que esse povo seja abençoado, que esse povo seja salvo, a família deles. Cita o nome agora dos seus familiares. Fala: Jesus, eu rogo a Ti, Jesus, como o Jairo rogou a Ti, eu rogo a Ti, coloque as Tuas mãos sobre o meu filho, para que ele seja salvo e viva, para que a minha filha que está doente, para que ela sare e viva. Oh Jesus, coloca a Tua mão sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre o meu pai, sobre a minha mãe, sobre os meus filhos, sobre a minha casa, sobre a minha vida, Jesus. Roga a Ele, suplica, fala: Jesus, é o meu irmão que se perdeu, ele era do altar, ele era da igreja, agora está no mundo. Jesus, salva ele, perdoa ele, dá o arrependimento para ele dos pecados, tira ele de novo lá do mundo, dá uma nova chance para ele. Eu rogo a Ti, eu te suplico, Jesus, eu te suplico, Jesus, eu te rogo, porque o Senhor, Jesus, eu creio que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Eu te invoco agora, Jesus, na minha vida. Muda a minha vida, muda o meu estado, faz um milagre em mim, faz um milagre em mim, Jesus. Muda o meu estado, porque o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Me perdoa de todos os pecados, eu perdoo todos que pecaram contra mim. Limpa o meu coração, Jesus, para eu entrar na Tua presença, para eu fazer a Tua vontade. Oh Senhor, eu te adoro nesta manhã. Eu sou Teu filho, diga para Ele: eu sou Tua filha, eu sou Teu filho, eu sou Teu servo, eu sou ministro do Teu Evangelho, eu creio em Ti. Ei, eu estou na graça de Deus, eu venci na graça de Deus, eu sou do bem, eu sou de Deus. Eu estou na graça de Deus, eu venci na graça de Deus, eu sou do bem, eu sou de Deus.